Então foi nessa que eu vi a Gol surgir. E aí depois a Gol compra a Varig, né? A Varig vai à falência e a Gol com um desses negócios que você não peça para me explicar como acontece, porque eu não sei explicar e duvido que alguém saiba explicar, né? Porque a Varig foi à falência, certo? Então, quem compra aquela empresa, em tese, compra as dívidas dessa empresa também, não é? Não. A Gol levou só a parte. Eu não sei como é possível isso. Repito, não me perguntem, mas foi possível. Ficaram só com a parte boa. Qual era a parte boa? A marca, óbvio. As linhas internacionais, ou seja, os trajetos que a Varig voava para o mundo inteiro. Então a Gol ficou com as rotas, ficou com a marca, ficou com o programa de milhagem, o Smiles, ficou com as posições nos aeroportos. Hoje, quem conhece Congonhas aqui, quando você faz a curva ali na Praça Comandante Lineu Gomes, toda aquela área era Varig, passou a ser Gol, mas a parte podre para eles, essa ficou para alguém. Qual é a parte? O pagamento para os funcionários, por exemplo. O fundo de pensão, quando você entrava na empresa aérea, você era obrigado a contribuir para o fundo de pensão privada da empresa. O que você podia escolher era, com quanto eu vou contribuir? Um percentual qualquer, mas você era obrigado. Eu conheci gente que contribuía no máximo possível. Piloto, por exemplo. Por quê? Porque aquele comandante sabia que ele ia se aposentar na empresa, né? Pô, você é comandante da Varig, não tem mais para onde ir, né? Você chegou no auge. Então você prepara a tua carreira para ficar lá e se aposentar lá. Então o cara ganhava, vou chutar aqui, 10 mil reais, estou chutando um valor aqui. E ele contribuía para se aposentar com 10 mil reais. Então ele calculava, bom, eu vou ganhar do INSS o mínimo, vou pagar o mínimo, pago 2, vou ganhar 3 mil reais do INSS e vou fazer um sacrifício agora para pagar o Aeros, que era o fundo de pensão, para quando eu me aposentar com 10. Beleza. O que aconteceu? Quando a Varig faliu, esse fundo foi pro buraco. Ninguém sabe para onde foi isso, né? Essa parte a Gol não levou. Né? Então o cara que contribuiu a vida inteira para se aposentar com 10, ele ficou com 3. Essa grana com a qual ele contribuiu, tem gente que até hoje não recebeu dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, eu estou falando do começo da década de 2000. Né? Se eu não estiver enganado, a Varig faliu em 2001. Mas o fato é que eu estou dando essa viajada toda para lembrar que a Gol comprou a Varig, certo? Era uma empresa, né? Quando nasceu ali, a família Constantino, né? Que é uma família que vem do transporte rodoviário, né? Lá do Distrito Federal, acho que são ainda, né? Donos de empresas de transporte público e a partir dali construíram uma empresa aérea que surgiu com a intenção de baratear os preços, se lembram? Naquela época, na década de 90, quando surge a Gol, ela surge... Não chega a ser uma empresa de custo baixo, low cost, como eles chamam, né? Low cost, para usar o inglês correto aqui, não é? Mas quase isso, era uma empresa tida como mais moderna, né? Com procedimentos menos arcaicos do que as empresas mais antigas. Ela surge com aquela ideia, mas depois a realidade se impôs, não é? É um setor caro, dolarizado. 40% do custo de uma empresa aérea é combustível e não há como controlar o preço do combustível e não há nem como prever o preço do combustível, né? Querosene de aviação, às vezes sobe demais, às vezes nem tanto. Como eu disse, os preços são quase todos dolarizados, né? Manutenção de aeronave, tripulação, taxas aeroportuárias, né? É um setor caro e um setor difícil. Tanto é assim que eu estou me referindo aqui a 3 grandes empresas que simplesmente deixaram de existir assim, ó, puf. Varig, Vasco, Transbrasil, cometeram, como antes tinha acontecido com a Panair, por exemplo, que foi incorporada, a Cruzeiro, que foi incorporada pela Varig. É um setor que está sempre com esse tipo de movimentação, né? Ou a empresa vai à falência, ou ela se enfraquece e é incorporada por alguma maior. Foi o que aconteceu com a TAM, por exemplo, né? A TAM foi comprada, fala em fusão, de fato a TAM foi comprada pela Lanchile, virou a Latam, né? É um setor que está sempre nesse movimento.
É difícil você encontrar empresas, existem, claro, tem a Alitalia, a Aerolíneas Argentinas, que é uma empresa pública, tem algumas americanas, tem a Lufthansa, que é uma gigante, né? Tem a JAL, a Japan Airlines, são empresas potentes, né? Mas que não tem vida fácil, digamos assim, porque é um setor muito sensível a qualquer variação da economia, muito caro, como eu disse, a mão de obra é cara, né? Você não forma um piloto da noite para o dia. Não forma um comissário, uma comissária, uma piloto da noite para o dia, um mecânico de aeronave, não é? Um bom gestor, isso é caro, né? Enfim, então essas empresas estão sempre nesse ambiente muito delicado, ambiente econômico muito delicado. Veio a pandemia, né, que foi um soco no estômago dessas empresas aéreas. E hoje, a gente está falando aí de 20 anos, a Gol estava comprando a Varig. Hoje, não que ela esteja na mesma situação, mas hoje quem passa dificuldades é a Gol. Mas, por enquanto, aparentemente são dificuldades contornáveis. A empresa entrou com um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos e o pedido foi aceito pela Justiça dos Estados Unidos. Então, vamos aqui para a reportagem da Folha de São Paulo. E aqui tem um problema. A Gol deve para entre 50 e 100 mil credores. Então tem 50 e 100 mil pessoas jurídicas ou pessoas físicas penduradas nas asas dos aviões da Gol, precisando receber algum boleto ali. É o que mostra o pedido de recuperação protocolado no Tribunal de Falências dos Estados Unidos. O documento foi obtido pela Folha e publicado em primeira mão pelo jornal O Globo. No topo da lista de credores, com mais créditos a receber, estão o banco americano BNY Mellon, o Comando da Aeronáutica, por serviços de controle de tráfego aéreo e auxílio de navegação, a antiga BR, que é a Vibra agora, né, combustível, e a Boeing, fabricante de aeronaves. A Gol afirmou à justiça americana o montante de credores segundo estimativas próprias. A Americana, por exemplo, as lojas americanas, vocês lembram que o Mário Espesiano falou sobre esse caso aqui quarta-feira, não foi? Que ele veio aqui? Quarta-feira, né? A gente estava falando sobre Americanas. A Americanas tem 9 mil credores. A Gol tem 100 mil. A dívida tem piso de 1 bilhão. Ou seja, o valor mínimo é 1 bilhão de dólares, isso está quase 5 bilhões de reais. Mas pode chegar a 10 bilhões de dólares, o que daria quase 50 bilhões de reais. E fica em patamar similar a todos os ativos da aérea. Ou seja, você vende tudo que a Gol tem, tudo, de uma hora para outra, ela deixa de existir, vende tudo para pagar credor, dá 0 a 0. Para comparação, os débitos da Latam em 2020 somavam 18 bilhões de dólares. Questionada sobre a dimensão da dívida em entrevista coletiva realizada na quinta-feira, o presidente da Gol, Celso Ferrer, afirmou que ainda é muito cedo para saber exatamente o que vai ser negociado. Ferrer também citou os altos custos operacionais de uma companhia aérea e disse que o preço do combustível de aviação é cerca de 40% mais caro no Brasil do que no resto do mundo. Esse setor é muito demandante de crédito. O documento entregue pela Gol aponta apenas as 30 maiores dívidas, a 27 empresas. Esses compromissos somam um débito de quase 5 bilhões de dólares. Aí tem aqui concessionária de aeroporto, a Infraero, mas o peso mesmo é esse Banco dos Estados Unidos, a Aeronáutica, a Vibra, que é a antiga BR, combustível, e a Infraero, aí a taxa de aeroporto, não é? Agências de risco estimam que a dívida total da Gol fique em torno de 20 bilhões de reais. O problema da Gol, segundo a agência de risco, não é operacional. O resultado é positivo. No entanto, ela não tem novas garantias suficientes para trocar toda essa dívida que está por vencer. Ela tem muita dívida de curto prazo. O presidente da Gol avalia que a reestruturação da dívida da empresa deve ser mais rápida do que a da Latam, que levou 2 anos. Então, o que eles pedem, essa recuperação judicial, é uma espécie de proteção contra os credores para que a empresa possa usar o dinheiro para se viabilizar financeiramente antes de pagar aos credores, porque se o dinheiro pinga na conta,
ela necessariamente tem de pagar os credores que estão esperando com o boleto na mão. Então, o que ela pede é uma espécie de blindagem para se reestruturar financeiramente, renegociar dívidas, especialmente as de curto prazo, e depois voltar a pagar todo mundo normalmente. É difícil precisar exatamente quanto deve durar, mas a nossa expectativa é que dure substancialmente menos do que outros processos das companhias da América Latina. A colombiana Avianca e a mexicana Aeroméxico também recorreram à justiça americana. O importante disso aqui, para a gente saber, é que nada muda por enquanto. Então, se você tem passagem comprada pela Gol, se vai comprar passagem pela Gol, por enquanto está tudo sob controle. É algo relativamente comum, claro, que é um indicativo de que a empresa tem problemas e tem algumas dificuldades para lidar com esses problemas, mas também está longe de ser um indicativo de que a empresa está à beira da falência. Enfim, não tem absolutamente nada que nos leve a concluir isso. Outras empresas já passaram por esse tipo de processo e o atravessaram sem problemas e sem prejuízos para os passageiros, como é o caso da Latam. A gente estava citando, inclusive, aqui na reportagem, né? A Gol sofreu muito também porque ela utilizava aqueles Boeing 737 MAX, se lembram? Durante o período eles ficaram impossibilitados de voar em boa parte do mundo, aqui no Brasil também, mas enfim, as coisas estão acontecendo. É mais para a gente ficar atento, porque é um setor difícil mesmo, né? Dolarizado, com combustível caro, não é um setor que presta um bom serviço. Isso é curioso, né? Talvez essas coisas estejam relacionadas, né? A gente passou a cada vez mais a ser responsável pela viagem, né? Se você pensar bem, hoje você pode comprar uma passagem e sentar no avião sem falar com ninguém. Você pode comprar, se você, por exemplo, é habituado a viajar, você pode comprar passagem pelo aplicativo, paga a passagem pelo aplicativo, faz check-in pelo aplicativo. Se tiver bagagem, pode despachar sozinho, porque hoje tem guichê no aeroporto que permite que você pese, despache e pague pela bagagem sozinho, embarca e senta no avião sem falar com ninguém, não é? Então, é um setor que permite que a gente faça isso, mas mesmo assim é um setor muito caro, né?